Raiz Capixaba. Espírito Santo, eu nasci nesse lugar. Saudações, pocantes, direto do estúdio 42B, eu sou Vitor Taveira, esse é o Raiz Capixaba, programa mensal do Século Diário, que fala sobre cultura, história, ecologia, identidade do Espírito Santo. Lembra você seguir nossos canais no YouTube, nas plataformas de áudio, procura lá pelo Século Diário, curta, comente, compartilhe e apoie a nossa mídia independente e acompanhe as notícias diárias também no seculodiario.com.br. Hoje o tema é Patrimônio Capixaba, estamos aqui com casa cheia, né? Temos como convidados a geógrafa Ediane Paganini, socióloga Alessandra Barros e, de forma remota, a historiadora Thais Helena Leite. O que elas têm em comum? Elas são parte de uma equipe multidisciplinar, né, do portal Patrimônio Capixaba, que foi lançado no último 26 de setembro, está acessível no endereço www.patrimoniocapixaba.com. Então, bom dia, bem-vindas. Bom dia, obrigada. Bom dia. Eu queria começar falando um pouco de como é que surgiu, né, essa ideia desse portal e o que nós podemos encontrar lá. Quem quer começar? Então, o portal surgiu de um projeto da Thais, ela é a coordenadora do projeto, convidou a equipe, que é composta também pela Luna Arruda, que é a nossa design. Ela nos convidou, então nós somos as meninas do portal. Foi um desejo aí de reunir informações do patrimônio capixaba em um repositório. A gente tem essas informações dispersas, né, em vários locais, em vários sites. São textos, imagens e vídeos, são mais de 1.000 itens que a gente vai encontrar de textos, imagens e vídeos. Esses textos vão ter artigos, teses e dissertações, publicações que estão na academia. Esse desejo que veio da Thais, ela pode complementar depois, né? Vem da ideia de trazer em um repositório único para professores, professoras, para pesquisadores também, e para a sociedade capixaba em geral, e para quem quer conhecer mais sobre o patrimônio capixaba. Porque quando a gente fala de patrimônio, temos patrimônio material e imaterial. Quem pode explicar isso para a gente? Thaís? Posso falar? Pode falar. Só para a gente começar a conversa, assim, para todo mundo entender, né, o que é, de que nós estamos falando desse conteúdo tão amplo que tem no site. Bom dia a todos e todas e todes. O nosso portal ele tem o patrimônio material, que é aquela questão do que todo mundo vê, né? Que é o prédio, a igreja, e que são tombados pela Secretaria de Estado de Cultura. Nós usamos como referência o catálogo de bens tombados do Estado. Aí tem o patrimônio imaterial, que também pode ser chamado de intangível, né, que fala sobre esses saberes, fazeres. Na verdade, são 4 livros que nós temos no IFAM, né? E aqui no Espírito Santo a gente está dentro das danças, dos conhecimentos ancestrais, temos comidas, temos vários itens dessa cultura capixaba. Aí o nosso site também tem, o nosso portal também tem os sítios históricos capixabas e as manifestações culturais, para poder ter uma maior abrangência, para que a gente possa trazer para dentro do portal a maioria, se possível, todos os municípios capixabas e suas representações culturais. Estamos aqui também quase que como uma sala de aula ao contrário, né? Que tem um monte de professora e um aluno, sou eu. Embora na pedagogia freiriana a gente sabe que todo mundo aprende, todo mundo ensina, né? É verdade. Mas brincadeiras à parte, trazer também a Alessandra aqui para a conversa, porque um dos públicos-alvos principais do portal são justamente os professores, né? Eu queria que você contasse um pouco como é que pode ser usado como ferramenta, né? Claro que qualquer curioso pode entrar lá, né? E eu sou um deles, né? E entrar lá e ir pesquisando e, né, navegando, como a gente disse, pela web, mas os professores, a gente tem algumas ferramentas específicas pensadas para eles, não é isso? Sim, o portal, na verdade, é para a comunidade inteira. Eu sou uma também que sou dessas curiosas que entra lá e fica
viajando em tudo, mas tem um conteúdo direcionado para os professores, que são os PowerPoints, que são os exercícios, tem cursos que estão ali também, links para cursos. E a gente pensou o seguinte: tem muita coisa boa sobre patrimônio material e imaterial na academia, e que muitas vezes os professores simplesmente não têm tempo, né? A maioria dos professores trabalha 3 turnos, né? Então, não chega nessa ponta que são os professores. Então, a gente fez uma pesquisa de maneira a facilitar ao máximo o acesso a essas informações que está cheio lá na academia, nas pesquisas, nos TCCs, né? E as imagens que estão espalhadas pela web. A gente tentou juntar e facilitar ao máximo o acesso, porque é muito importante isso chegar na ponta, que são os professores, e nos alunos, e assim na comunidade, de uma maneira, como é que fala? De uma maneira concreta, né? Chega na comunidade concretamente quando chega nos alunos. Então, De cada município, eles conseguem, né? não só utilizar o PowerPoint, a lista de exercícios que tem. Agora a gente tem a aba cursos, que até você estava dando uma olhada antes da gente começar aqui, como eles têm as ferramentas de elaboração das aulas, porque o professor, ele tem um planejamento, né? Então, os artigos, as dissertações, elas estão divididas também com parte delas para facilitar esse trabalho de planejamento. Essa facilidade vai estar ali, o portal está servindo como essa ferramenta para facilitar esse período de planejamento, que a gente sabe que ele é curto. Pois é, tem gente que acha que o professor só dá aula, entre aspas, né? Como se não fosse já muita coisa, ainda tem toda essa parte do planejamento e essas aulas, sim, quer dizer, o professor pode baixar também e ir adaptando, Isso, né? e outra coisa, a gente está falando de uma educação do Espírito Santo, né? A educação, o ensino de Espírito Santo, do ensino capixaba, né, da história, da geografia capixaba, ela não é tão curricular assim. Então, a gente tem alguns professores, e até esses professores que algumas vezes a gente já se deparou depois do lançamento do portal, que mandaram e-mail para a gente, que foram alunos de Thaís Helena, alunos de pré-vestibular, que são amantes da história e da geografia do Espírito Santo, que querem repassar. Então, na curricularização, não é obrigatório, mas o professor que tem sede de ensinar, que quer divulgar esse ensino de história do Espírito Santo, de geografia do Espírito Santo e da educação patrimonial, ele está lá. Então, o portal ele tem essas diversas vertentes ali. Inclusive, nessa questão do material, do patrimônio, tanto material como material, a gente tem várias questões que ajudam a trabalhar. Temos, por exemplo, que a gente tem sempre visto, né, os questionamentos, como as leis de ensino de história africana, né, afro-brasileira, indígena, que é algo que ainda falta muito nos currículos, pese o avanço legal, né, a aplicação dela é difícil. Então, tem algumas referências, porque quando a gente fala de cultura popular, de história, de memória, sempre vai aparecer também, né, essas questões. E acho que tem bastante coisa, né, no site que o pessoal pode entender. Eu queria saber também de vocês, que contassem um pouco de alguns exemplos de coisas que vocês às vezes até encontraram, se surpreenderam, não conheciam do Estado, manifestações, lugares. Como é que foi assim esse projeto? Quem quer começar? Quer começar, Thaís? Começo. Bom, você sabe que eu já rodei os 78 municípios capixabas, né, dentro da pesquisa de história do Espírito Santo, e aí, muitas vezes, você está lá naquele lugarzinho miudinho e você tem lá o Terno de Reis. Ninguém no sul conhece, ninguém no norte conhece, ele está lá na região serrana. Ao mesmo tempo, você vai lá para o sul do estado, tem o bate-flecha. Sabe? Então, como você falou, Vitor, uma coisa muito importante. História e cultura afro-brasileira, ela tem que ser olhada, porque o professor ele não pode não ser racista, ele tem que ser antirracista. Ele tem que ter esse compromisso, esse vínculo de trazer essas temáticas relacionadas às nossas origens, todas, para que a gente não fique igual ao gueto, né? Não fique lá a turma só das questões culturais brancas, separado dos que são das questões culturais negras, e que não se aborde as outras religiões, não é? A gente tem que ter tudo isso que eu acho que o portal pode oferecer.
Eu queria até falar dessa minha experiência, né, durante a pesquisa, na questão do patrimônio imaterial, que é o Congo, o Jongo e o Ticumbi, né, que estão espalhados pelo estado, muitos grupos. E, a princípio, a gente fala, mas é uma cultura afro-brasileira, né, assim, em sua base, mas quando a gente entra na pesquisa, entra lá no portal, lê a história, olha, a gente percebe que eles têm essa base mais forte afro-brasileira, mas tem muita influência de outras etnias junto, tem indígenas, tem os portugueses, tem toda a questão da cristianização, né, dos negros e dos índios que estavam aqui. Então, na verdade, é uma maneira da gente encontrar uma identidade que é muito nossa, que é tudo junto, não existe esse coisa, é puro isso, é puro aquilo. Não, tá tudo ali, todos se conversam, né? E essa foi uma grata conclusão que eu cheguei no período de 1 ano que nós ficamos imersos nessas pesquisas. Eu queria citar uma coisa bacana que a gente até falou na live de ontem, né? Nos patrimônios, nos monumentos históricos, alguns nós temos nas imagens, a gente tem tanto as imagens externas, todo o repositório que a gente conseguiu, quanto a parte interna, as imagens internamente desses monumentos, que dá uma riqueza de detalhes desses monumentos. Então, por exemplo, do Palácio Anchieta, do Museu Romero Macena. Então, quando você acessa lá as imagens, você encontra, assim, de uma riqueza de detalhes que parece que você está imersa naqueles monumentos ali. E quando a gente chegou nas comidas, e aí você chega ali, você fala assim, a festa da polenta, e aí a gente buscava, aí vamos procurar a polenta agora, e era só aquele tombo da polenta maravilhoso. O destaque, assim, ele é bem diverso, né? Você vai na aba de comida, é polenta, é o capelete, né? Que é o anholine, a muqueca, como que é diverso. Quando você avalia no todo o repositório que a gente tem, é muito legal. É muita riqueza, né? A riqueza é muito grande, a contribuição. O Espírito Santo é um lugar de uma diversidade incrível, né? Enfim, justamente desse encontro, né? De povos e de culturas, né? Um encontro não sem várias questões, né? Não sem violências, não é um encontro exatamente pacífico, mas que traz uma diversidade. Aí aqui tem né? Você vai olhar ali, por exemplo, nas imagens, patrimônios materiais, patrimônios imateriais, como as comidas, né? As festas, as comidas, os sítios históricos que também são, né? Não é exatamente o Palácio Anchieta é um edifício histórico. É todo o entorno, né, como a Prainha, São Pedro da Itabapoana, enfim, o sítio histórico do Porto de São Mateus e as manifestações culturais, né? E aí tem uma lista também, né, com todas as imagens e seus links. Então, todas as imagens, todos os textos, os vídeos estão referenciados. Tem ali, quem quiser se aprofundar, porque tem certos assuntos que a gente entra e quer entrar mais. Eu achei muito interessante, quase já ter ido na Festa da Folia várias vezes. Quando você vai para Muqui, para a festa, aquela grande manifestação maravilhosa da Festa da Folia de Reis, nossa, tem mais de 15 grupos. Os interiores, você vai lá para Tílio Vivaco, Jerônimo Monteiro, sabe? Aquele grupo que é lá da roça, aquele grupo que é lá do Morro de Zumbi, de Cachoeiro de Itapemirim, tudo tem folia. E as folias não é do interior, eu falo isso, não é do interior, é do interior do interior. Você vai lá em Muqui, você vai ver que é do povoadinho lá de Muqui, de Cachoeiro de Conceição da Barra, aí vai lá. É muito rico, né? E que se mantém há quantos anos, né, cada uma, né? Quantas décadas, séculos, às vezes. Sim. Gerações. E aí falar meu pai, meu avô e meu bisavô. É lindo isso, né? Essa preservação, essa luta que é de cultura mesmo, né? Eu queria perguntar para vocês como é que vocês veem a relação do capixaba com o seu patrimônio, e estendendo uma segunda pergunta, a relação do poder público, né, das autoridades em relação a esse patrimônio. A gente conhece, desconhece, está sendo preservado, não está sendo.
Digamos, claro que é uma pergunta muito genérica, né? Mas a gente Eu delinear acabo um tendo a pouco isso. tendência de puxar um pouco isso para a sala de aula, porque eu ainda estou atuante, né, na sala de aula. Então, eu acabo fazendo essa pesquisa de campo e nesses 12 anos de sala de aula, como eu fui da época de estudar História e Geografia do Espírito Santo para passar no vestibular da UFES, eu fui para a sala de aula e levei esse estudo de História do Espírito Santo para aplicar sobre isso. Eu identifico que os alunos, né, a gente tem uma gama de adolescentes que não sabem identificar o que foi formação, faz parte da função do professor explicar, ensinar essa história, que foi uma ocupação desse território, e de que ela não aconteceu dessa forma romântica que às vezes a gente acaba aparecendo nos livros didáticos, e detalhes não aparecem assim. Então, eu tenho essa vivência de sala de aula de que eles não conhecem essa identidade, e muitos dessas manifestações que a gente apresentou no portal, elas não são conhecidas aqui na região metropolitana, por exemplo. E muitos da região metropolitana não conhecem alguns dos prédios, né, ou dos patrimônios históricos, dos monumentos históricos que a gente tem aqui na região central, né, a não ser que tenha uma relação muito grande, assim, com alguns aspectos. Eu tenho essa identificação. E, no geral, vai depender do histórico ali da família, né, e em relação ao poder público, a gente vai ter em alguns segmentos do poder público que vão falar sobre isso. Num segmento geral, não sei se vocês concordam. Eu tenho uma experiência maior no interior do que aqui nessa região, né? No interior, a gente percebe que o monumento faz parte do cotidiano, mas muitas vezes a comunidade não se apropriou mesmo da história, né? Então está ali, todo mundo passa, todo mundo olha, todo mundo fala, é um patrimônio, mas não tem aquela apropriação afetiva, nem sempre. Né? O que significa, o que passou, é o simbolismo tá daquilo, como aquilo representa a própria identidade, né? Felizmente, a gente tem visto alguns movimentos para chamar a atenção do poder público para isso. Né? Lá, por exemplo, no sítio histórico de São Mateus, como cultura e educação se conversam, inevitável, né? Sim. Lá a gente vê algumas manifestações, como teve a Mostra Povoar lá, né? Que chamou a escola para ali, para poder falar, olha aqui, gente, esse lugar é nosso, vamos pegar, não é só um pedaço, né? Tem em Guarapari, na Igreja Nossa Senhora da Conceição nas Ruínas, né? Tem também manifestações, tem o Sarau Ruínas lá, que chama a população e fala bem... Chama a atenção para esse patrimônio abandonado. Público, né? Cutuca, porque a comunidade precisa se apropriar para que o poder público olhe, né? Para que ele sinta a demanda. E no patrimônio imaterial também, essas festas, celebrações, às vezes elas são tão naturais, entre aspas, para essas comunidades, que elas sequer são vistas como um patrimônio que tem direito, que merece ser preservado, né? Porque às vezes é muito difícil também esse trânsito geracional, dos mais velhos passarem para os mais jovens, que hoje tem esse monte de influência, se você de chegar acesso à nas internet. paneleiras, elas não vão dizer para você que elas são uma indicação geográfica, que elas vão falar que elas são filhas, netas e bisnetas de paneleira. Não vão dizer que elas são um patrimônio, ou que elas são uma indicação geográfica. Elas sabem fazer a panela e elas vêm de uma tradição, é isso mesmo. É um patrimônio da Grande Vitória que eu fiquei muito, assim... foi o Palácio Nestor Gomes, né? As ruínas, que a própria comunidade ali de Santa Clara abraçou aquilo. Então, tudo que a gente encontrou foi meio que produzido pela comunidade, porque não está tão... Não sei Santa se Clara todo mundo reconhece. Era em torno ali do centro de Vitória, né? Isso, aí onde que tem em ruínas, as ruínas. Para encontrar uma imagem daquele Palácio Nestor Gomes, como ele era antes de ser ruínas, nossa, a gente precisou recorrer ao trabalho da comunidade, daquela comunidade. É uma Santa maquete, Clara. né? Uma É uma reconstrução, maquete. está aqui quem quiser procurar aí, já estão dando algumas dicas, né? Do que procurar, né?
tem uma foto histórica antiga, né, mas com uma resolução mais ruim. baixa, né, dá para ver de longe e tal, mas tem a pessoalmente, maquete. Fiquei muito curiosa. Falei, gente, como? Foi uma pesquisa que me afetou assim, pessoalmente. Agora eu levei para o pessoal achar. E é interessante, assim, porque assim, eu perguntei sobre o poder público, a gente sabe da responsabilidade que o poder público precisa ter, né? Mas você trazendo essa questão, assim, muitos desses patrimônios são preservados justamente aí na comunidade, que evita que isso se perca de alguma maneira, né? Tem até um processo de Terno de Reis aí, saiu um documentário agora, sendo recuperado, né? Porque parou de acontecer, mas ainda está na memória das pessoas que estão vivas, né? Que vivenciaram isso, então estão retomando e tudo mais. Thaís, você quer comentar algo sobre isso? Sobre a questão da preservação e das pessoas estarem trabalhando em cima disso? Isso. Eu acho que a gente tem algumas pessoas no poder público, municipais, porque, na verdade, vamos falar a verdade, a gente não tinha dinheiro na cultura. Esse é um fato. E sem dinheiro para fazer o trabalho preservacionista fica bem difícil, né? E agora com algumas... Eu acho os editais é uma discussão que a gente ainda tem que ter, que é muito longa, que eu acho que não é para esse momento. Os editais, eles é uma tentativa de tapar buraco, porque não é uma política pública. Sim. Se você olhar a quantidade de pessoas que apresentam projetos na arte, na cultura, e que não são selecionados, é uma gama imensa de pessoas que estão criando, que estão pensando, e que não conseguem, né, ter o financiamento para esse seu trabalho. E sem dinheiro é complicado. É complicado, por mais que a população tenha um envolvimento afetivo, pessoal, com aquela, principalmente as manifestações culturais, né? Só para complementar aqui que eu falei dessa história do Terno de Reis, estava dando uma olhadinha aqui em Bom Jesus do Morro Baixo, Marechal Floriano, né, o resgate do Terno de Reis, que está desativado há 60 anos. Então, tem entrevistas, né, no documentário, vou botar aí na descrição também, com pessoas, né, de 90 anos, 75 anos. Pra gente... E aí cabe às novas gerações, né? Precisa ter esse incentivo, né, porque a gente tem muitos pesquisadores, tem muitos bons pesquisadores, tem muita gente boa na academia, saindo da academia, que precisa ter esse financiamento, esse direcionamento, né, para poder a gente catalogar e preservar, né, e se apropriar. O próprio portal, né, Thaís? E se me permite, tem um grande desafio, que não é só as pessoas da academia, a gente conseguir trazer esses grandes mestres, essas mestras da cultura popular, da cultura tradicional, criar ferramentas para que esses projetos aconteçam. Fazer pontes, que está lá na ponta. Como o dinheiro chegar lá na ponta? Lá daquela comunidade, lá do Alto Pongal, por exemplo, que está numa roça da roça da roça. Sim. É um desafio, né, para os nossos políticos e para nós todos envolvidos com a cultura. É isso. E assim, eu acho que quando a gente fala de patrimônio também, às vezes parece uma discussão até abstrata para algumas pessoas, embora muito concreta no patrimônio material. Mas, assim, é difícil, né, de entender como isso impacta na realidade e como a gente pensando, né, como os patrimônios, a gente tende a olhar muito para o que está perto da gente, mas todo esse patrimônio é importante, né? Sim. A gente, como capixabas, precisa olhar, né, para que esses patrimônios também, que estão em locais distantes, e tem esse lance do reconhecimento, né? O que é reconhecido como patrimônio? Quais são os critérios? Claro que há muitos estudos, né, e tudo mais, mas... o que merece proteção e o que não merece proteção. Acho que é uma linha tênue. E eu acho que nesse ponto é que o portal tem essa relevância que vai para a sala de aula e vai para além da sala de aula, nesse sentido de fazer essa ponte, né, entre o que está sendo visto, o que está sendo pesquisado e as comunidades em geral, porque umas vão conhecendo as outras, né?
E fazendo uma observação, a gente não contemplou tudo que tem no estado do Espírito Santo. Falta muito. É uma missão quase impossível, né? Não, a gente fez o que a gente conseguiu em um ano, do que a gente fez no levantamento, e a gente tem muita coisa para fazer ainda. O portal ele foi lançado dia 26 de setembro no site, né, no patrimoniocapixaba.com. A gente teve um lançamento, uma solenidade no Dia da Cultura na Assembleia, e a gente pretende dar continuidade para fazer ele crescer, para fazer... Também está no Instagram agora, né? Instagram. @portal Patrimônio Capixaba. Estamos no Instagram, temos o canal no YouTube. E aí tem essa Estamos com possibilidade de lives. trazer novas coisas, né? Do pessoal Isso. também sugerir e tudo mais. No site tem a newsletter, tem a aba grupos, que temos são mais de 190, né, Thaís? Professores inscritos. Menina, até ontem estava 197. Aí eu olhei agora de manhã, estamos em 230. Que foi legal a coisa da repercussão da live de ontem, né? Uhum. E aí a gente está com nós vamos fazer 5 segundas-feiras, começamos ontem, lives às 19 horas, com um tema super bacana. Na semana que vem, a live com Thaís. Vamos falar da importância da educação do patrimônio, da educação do patrimônio capixaba. E aí, então, a gente tem o site, o Instagram e o YouTube. E a vontade de continuar, E a porque vontade o de site continuar. realmente ele é vivo e tem Uhum. muita coisa para fazer ali ainda, muita coisa para agregar. É interessante também que essas lives ou esses grupos de discussão, né? Como você fala, os grupos são grupos de discussão em que qualquer um pode se cadastrar e entrar. Isso. Aí tem essa possibilidade desse conteúdo ser remexido Vai também. ser dinâmico. Trazer outras pessoas trazerem outras coisas. Assim que né? a gente lançou o portal, já teve professor que procurou a gente e falou: eu quero colocar a minha dissertação aí. Eu estudei sobre a Barra do Jucu, por exemplo, e logo em seguida a gente já entrou em contato, já conseguiu adicionar a dissertação dele no repositório ali de textos, porque apesar da gente ter todos esses 12 meses de pesquisa, a gente não consegue também abarcar tudo, às vezes é uma palavra que a gente faz a pesquisa, então ele está bem rico, mas a gente consegue enriquecer ainda mais. E fazer essa interação, né? Ele ser esse local de interação entre professores de várias partes do estado, de várias partes, né, do Espírito Santo. É legal o lance do YouTube, até porque assim, muitos dos vídeos que estão no portal, você pode acessar lá na aba, eles estão vinculados ao YouTube do próprio, né, do próprio portal. Do portal, e aí o YouTube é outra entrega, né, também. Isso. Então quem está navegando lá, às vezes nem vai saber, alguns vão chegar pelo portal, chegar no YouTube, outros pelo YouTube, talvez Vão acessar chegar o no portal, né, vendo verdade. que existe. Então também é bem, bem bacana. Mas assim, já estamos quase no tempo. Abri aí para uma mensagem final de cada uma aí, o que vocês querem deixar para o nosso público, por que é importante o patrimônio, por que elas devem acessar o site, outras dicas também, talvez, de que alguma coisa específica que vocês acham que todo mundo devia conhecer do Espírito Santo. Gente, eu já falei tanto. Enfim, o que eu queria deixar de mensagem final é isso mesmo que a gente falou aqui, que a gente consiga utilizar essa ferramenta, já que a gente conseguiu trazer ela, né? Trazer ela ao mundo, como diz a Ediane, nosso filhotinho. Nosso filho. A gente conseguiu trazer ela ao mundo, que ela seja realmente uma ferramenta totalmente utilizada, que não seja subutilizada, que ela seja utilizada em todo o potencial que tem de interação entre professores, de uma centralização da cultura do Espírito Santo, do patrimônio do Espírito Santo. E gente, dá uma olhada lá, porque tem muita coisa interessante, tem umas curiosidades, tem visões diferentes dos patrimônios. Então, vale muito a pena, realmente expande bastante a nossa visão sobre o patrimônio. A gente passa por ele e já não vê da mesma forma, amplia muito, né? Então, é isso. Eu quero deixar um recado para todo mundo que está assistindo aqui, puder acessar o patrimoniocapixaba.com ou acessar pelo YouTube também, o portal Patrimônio Capixaba, conhecer um pouquinho do projeto, conhecer o nosso repositório ali. Você que seja professor ou não, seja capixaba ou não, você vai conhecer muita riqueza do Espírito Santo, entrar em contato com a gente, nós estamos lá.
E falar da importância de toda essa pesquisa, a importância de a gente se preocupou muito com de trazer dados, assim, uma legitimidade desses dados, de buscar a autorização de tudo que foi colocado lá, de tudo, das imagens, elas estão legendadas, estão com fontes, dos textos, dos vídeos. Então, você vai ter, assim, um repositório muito bacana, você não vai perder o seu tempo em entrar em procurar ali, você vai agregar muito conhecimento em procurar e em acessar o nosso site, patrimoniocapixaba.com. Beleza, Thaís. Bom, vou aproveitar para me despedir. Você que começou essa loucura aí. Já que ela começou, ela que termina, agora fala. Dar essa amarrada. Quero agradecer a todos, todas e todos que estiveram aqui conosco. Estejam com a gente nas nossas lives de segunda-feira, 19 horas, onde estaremos falando mais de patrimônio. E eu acho que o mais importante é isso, que a gente se enxergue nesse portal, que a gente se veja, que entenda que a nossa identidade ela é múltipla, ela é muito variada, e é isso que nos torna mais atraentes enquanto seres capixabas e brasileiros. Obrigada a todos. É isso, obrigado, Ediane, Thaís Helena, Alessandra. Esse foi Raiz Capixaba, programa mensal do Século Diário, produção e apresentação minha, Vitor Taveira, apoio técnico do Cauã Elmer, aqui nos bastidores do Estúdio 42B. Esse e outros programas estão disponíveis no nosso YouTube, plataformas de áudio, só procurar lá pelo Século Diário, siga a gente para receber em primeira mão as atualizações e acesse também seculodiario.com.br para notícias sobre o Espírito Santo, inclusive sobre o nosso patrimônio, né? Sempre tem novidades por lá. Obrigada, é isso, obrigado. Victor. Lembrando que é patrimoniocapixaba.com para quem quiser seguir, Portal Patrimônio Capixaba no Instagram e no YouTube Patrimônio Capixaba também, só você digitar lá, primeiro que aparece. É isso, obrigado. Obrigada, Vitor. Até mais. Tchau. Raiz Capixaba. Espírito Santo, eu nasci nesse lugar.